Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Psicoandrologias, um canal para nós falarmos um pouco sobre a psicologia masculina, como funciona a mente do homem, como é ser homem na sociedade atual. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso especial Dia dos Homens. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre qual a diferença entre assédio ou flerte, algo que eu tenho certeza a maioria de vocês já se perguntou qual é exatamente a diferença e provavelmente não obtiveram uma resposta satisfatória. E a resposta é, na verdade, não existe uma resposta satisfatória porque essa questão da diferença entre o assédio e o flerte, ela é meio que usada de forma a garantir isso. Então, lembrando que essa série de vídeos ela é baseada no livro The Myth of the Male Power, o mito do poder masculino. Esse vídeo é referente ao capítulo 13, intitulado A Política do Sexo. Bom, e o que é assédio? De onde essa palavra surgiu? Originalmente, essa palavra era usada, pelo menos no contexto americano, para se referir a quando um homem, numa posição de autoridade, o chefe de uma mulher, ele prometia promover a mulher se ela transasse com ele. Algo que todas as pessoas concordam que é errado, é injusto, as mulheres concordam, os homens concordam, as empresas concordam, todo mundo concorda que isso é errado, que isso deveria ser punido. Mas com o passar do tempo, o conceito ele foi sendo flexibilizado para incluir mais coisas. Se antes era obrigatório que ele cumprisse a promessa, depois passou a ser que ele sugerisse que pode acontecer, depois passou a ser ele falar sobre sexo com a mulher, depois passou a ser ele olhar para uma mulher de uma forma que a mulher acha que ele está tendo pensamentos eróticos com ela, e hoje basicamente qualquer coisa pode ser considerada assédio se uma mulher disser que se sente assediada. Então, qual que é a diferença? Na verdade, a diferença é qual a opinião da mulher sobre isso. Bom, e qual que é o problema disso? Se uma piada ofende um homem, seja porque a piada é sobre homens mesmo, seja porque é uma piada sobre a etnia dele, se é uma piada sobre judeus ou uma piada sobre japoneses, uma piada sobre alemães ou qualquer outra coisa do tipo. Judeu talvez hoje em dia não, porque talvez isso seja visto como antissemita, mas existem várias piadas com vários grupos e em geral isso é se isso é feito contra um homem, ele deve é esperado que ele ria dessa situação, que ele ria da piada. Isso é visto como uma forma de trote inclusivo. As profissões onde isso acontece com mais frequência geralmente são profissões bastante perigosas, como o exército ou a construção civil, e que tem condições de trabalho muito duras, muito sofridas. E nós vamos encontrar pesquisas falando que esse trote, essa ofensa verbal, essa violência verbal é na verdade uma forma de cuidado, de carinho, porque as pessoas que já estão nela, elas estão preparando o novato para lidar com as adversidades que são inerentes a esse trabalho. Você não sobrevive nesse trabalho se você não for casca grossa, se você não tiver uma boa resistência. Pessoas delicadas provavelmente não vão aguentar muito tempo. Então as pessoas elas precisam se dessensibilizar, elas precisam aceitar que elas são só mais um, de que se elas de que elas são descartáveis, de que talvez o empregador não se importe com a vida delas, de que talvez a sociedade não se importe com a vida delas e etc. Mas se uma piada ofende uma mulher, a mulher ela tem o direito e quase uma obrigação moral hoje em dia de processar o piadista, de acusá-lo de assédio moral, ao invés de tentar entender que aquilo é uma realidade do trabalho dela. Então, o Farrell cita um exemplo da Marinha, em que uma psicóloga dizia para as mulheres que entravam na Marinha que se elas ouvissem uma piada, elas deveriam processar a pessoa que fez a piada, ao invés de entender que na Marinha é comum as pessoas fazerem piadas como uma forma até mesmo de mostrar que você faz parte daquele grupo, de que você aceita ficar numa situação de vulnerabilidade porque a sua vida está na mão deles. Se for necessário que a Marinha realmente entre em ação, haja uma batalha em alto mar, você precisa confiar sua vida neles. Então você precisa mostrar que você
é capaz de aceitar aquela situação de vulnerabilidade, de que a sua vida está na mão dos seus companheiros de trabalho. Além disso, é necessário lembrar que homens e mulheres eles costumam ter papéis bem diferentes no jogo sexual, então a forma de interpretar as coisas também são bastante diferentes. Em geral, insinuações sexuais não costumam incomodar os homens. Eu perdi as conta de quantas vezes eu vi homens falando eu gostaria de ser assediado sexualmente pelo menos uma vez na minha vida, pelo menos um dia, porque em geral são os homens que têm que ficar correndo atrás das mulheres, que têm que tomar iniciativa. Então, a hora que acontece o contrário, é difícil para eles entenderem por que isso incomoda, porque esse é basicamente o sonho dos homens. As mulheres chegarem neles, aceitarem ter relações sexuais sem os homens ter que ficar provando que ele é merecedor dela, de ele ter que ficar gastando rios de dinheiro em presentes, em jantares, em encontros. A ensinação sexual ela é dificilmente interpretada como algo ruim pro homem. Não que nunca seja interpretada, há homens que se incomodam em serem assediados sexualmente por mulheres, claro, mas em geral é mais difícil isso acontecer e mesmo quando acontece é se interpretar de uma forma um pouco diferente por causa dessa questão de finalmente eu estou sendo recompensado sem ter que me esforçar. Então, o assédio para o homem, na verdade, não é tanto a ensinação sexual, mas é a mulher poder usar roupas sexualmente provocantes ou até mesmo se comportar de uma forma sexualmente provocante e o homem não poder reagir. Não, a mulher está dizendo que quer ter uma relação sexual com ele, mas o homem não pode ter a relação sexual com ele. Isso incomoda bastante porque começa a prejudicar o trabalho, ele não consegue se concentrar, mas ele não pode reclamar, pedir para ela se vestir apropriadamente, porque se ele fizer isso, ele corre o risco de ser processado, de estar cometendo assédio moral ou de estar sendo sexista, misógino, porque a mulher tem liberdade de fazer o que ela quiser, o corpo é dela, afinal de contas. Outra questão é ser tratado como uma carteira ambulante, então como eu falei, o homem tem que ficar provando que ele é digno da mulher. Isso geralmente é feito com o dinheiro. Então, da mesma forma que a mulher se incomoda de ser vista apenas como um objeto sexual, o homem se incomoda de ser visto apenas como um objeto financeiro. E é daí que vem o discurso de ódio que nós observamos em muitos homens. Além de ser proibido de conviver com os filhos, né? Então, a alienação parental também é uma situação em que, do ponto de vista psicológico, seria uma versão bastante próxima do que as mulheres chamam de assédio do ponto de vista do homem. Não só a alienação parental talvez seja o caso mais grave, mas é muito comum a ideia de que os homens não sabem cuidar dos filhos, então qualquer erro que o homem cometa, isso vira um escândalo, as pessoas fazem um alarde, começa a contar para todo mundo, a fazer piada de todo mundo, então o homem começa a se sentir muito inadequado, parece que tudo que ele faz culpa dele, de que ele deveria ter vergonha de si mesmo. Então é outra situação, cuidar dos filhos, a paternidade é outra situação em que é bastante comum os homens experimentarem um estado subjetivo, provavelmente é parecido com o que as mulheres sentem quando são assediadas. E tem também o problema da fórmula do romance, né? Então, mesmo feministas que dizem que a mulher pode fazer tudo que o homem faz, que a mulher tem que ser independente e tudo mais, eles geralmente reforçam a ideia de que a mulher ela tem que se dar o valor, de que é o homem quem tem que correr atrás dela e não o contrário. Então a forma de sedução da mulher é uma forma indireta. Eu lembro de uma situação muitos anos, quando eu ainda assistia televisão, de que a ex Valverde foi no Faustão. Eu procurei esse vídeo, mas eu não consegui encontrar. E o Faustão começou a elogiar ela e o personagem que ela fazia, de que era uma mulher forte, independente, que não precisava de homem pra nada. E aí ele perguntou pra ela o que ela faz quando ela está interessada num homem. E a resposta dela foi: eu passo na frente dele, vejo se ele se toca que eu estou me exibindo pra ele, que toma a iniciativa de vir falar comigo. Se ele não se tocar, eu passo na frente dele de novo, tento chamar a atenção dele de alguma forma.
Se mesmo assim ele não vier falar comigo, então eu vou para outro, procuro alguém que me dê a atenção que eu mereço. E aí eu faço um super elogiando ela, o que é algo completamente contraditório. Se a mulher não precisa do homem para nada, se a mulher é tão forte e independente, por que, que ela não toma iniciativa de ir falar pro homem que ela está interessada nele, de que ela quer algo dele, porque ao invés de ficar nesses jogos psicológicos de tentar dar um sinal e o homem tem que adivinhar o significado do sinal. E às vezes o homem até entende o sinal, o problema é que o sinal não era para aquele homem específico. Quem pegou o sinal foi o homem errado. E aí talvez entra a verdadeira diferença entre o flerte e o assédio. Normalmente, se o homem certo entendeu o sinal, então é flerte. Se o homem errado entendeu o sinal, aí acaba virando o assédio. Então, esse é um problema muito grande. Alguém que defenda a equidade deveria defender que as mulheres parem de usar táticas de sedução indireta e comecem a usar táticas de sedução direta. Então, aqui talvez seja, acho o que eu considero o exemplo supremo, o melhor exemplo dessa diferença do poder masculino e feminino, né? Então, como que um homem pede a uma mulher em casamento? Geralmente ele se ajoelha, gasta muito dinheiro em alguma coisa como uma aliança cara, talvez ele faça alguma coisa mais diferente, tipo jantar no restaurante caro. Esse exemplo aqui de gastar dinheiro com várias pétalas de rosas numa praia, esse terno aqui também não deve ter sido barato. E aí ele se ajoelha, ele se coloca numa posição de submissão, de inferioridade e pergunta para a mulher: você quer se casar comigo? E quem dá a palavra final é a mulher. Como que a mulher pede um homem em casamento? Geralmente ela fala: amor, a gente tá tanto tempo junto, minhas amigas já casaram, eu tô aqui ainda só namorando, quando é que você finalmente vai me pedir em casamento? E aí se não pede, ela vai no caso de família, faz... ou então termina com ele e fala: eu vou encontrar alguém que me dê o respeito que eu mereço. Então, de qualquer forma, quem tem a palavra final, quem tem o poder de decidir se a relação continua ou morre, é a mulher. Em nenhum momento a mulher abre mão desse poder que ela tem dentro do relacionamento, né? Eu lembro de uma vez que eu estava no trem e aí eu vi um homem falando que era um domingo, a namorada dele ligou pra ele e falou: eu tô sozinho em casa, vem aqui pra casa. Ele foi, achando que eles iam ter um momento sozinho, de que eles iam namorar, ir pra cama, alguma coisa do tipo. E aí ele chegou na casa da namorada, ela estava servindo bolo pro pai e pra mãe dela. Aí falou: então amor, tava aqui falando pros meus pais sobre o nosso casamento. E na conversa que eu tava ouvindo no trem, o cara falou: eu não queria casar, a gente nunca tinha falado de casar, não tava sabendo de casamento nenhum. Foi tudo uma armadilha pra eu meio que ser forçado a pedir ela em casamento, porque é óbvio que eu não vou falar na frente dos pais dela: não, eu não vou casar contigo. Então tem essa ideia, essa... Não importa se é o homem que está pedindo a mulher em casamento ou a mulher que está pedindo um homem em casamento, a palavra final é sempre da mulher. E o maior problema, do ponto de vista da mulher, é que, mas talvez as mulheres não percebam, é que quando a gente fica criando leis para proteger apenas as mulheres contra o assédio, mas não cria leis para proteger homens do assédio, ou não tenta ver o lado do homem, do assediador, se ele realmente tinha a intenção de assediar, porque muitas vezes não há intenção do homem assediar, isso é apenas a interpretação da mulher. Os empregadores eles começam a querer evitar contratar mulheres, porque agora a palavra da vítima entende-se que a palavra da vítima é suficiente, né? Muitas vezes essas situações são situações em que a palavra é de um contra o outro, e é toda uma pressão social de que a gente acredite na palavra da mulher, mesmo que não haja provas, mesmo que não haja evidências de que ela tem razão, ou às vezes mesmo de que a evidência ponte o contrário, de que a mulher esteja mentindo. Então você acaba tendo situações constrangedoras em que as pessoas vão tentar evitar contratar mulheres, mesmo que a mulher mereça ser contratada. Então, na verdade, essa é uma situação que prejudica os dois lados, o homem e a mulher. O homem porque ele pode ter sua vida destruída, porque ele fez um comentário no qual ele não tinha intenção de prejudicar ninguém, ele não viu que alguém poderia se sentir ofendido com ela. E pode prejudicar a mulher, porque as pessoas vão achar que... como é que eu vou saber se ela é o tipo de pessoa que mente,
que acusa os outros falsamente de terem cometido o assédio ou não. O Farrell tem alguns exemplos no livro dele, no qual ele vai falar isso. Um homem estava trabalhando, um dia ele foi demitido porque foi feita uma queixa de que ele tinha assediado alguém e ele não sabia a menor ideia de que situação estava falando, de quem era a tal pessoa. Ninguém nunca reclamou de que ele estava se comportando de forma inapropriada. E aí um exemplo que o Farrell cita é desse livro, Sexual Harassment, Women Speak Out, assédio sexual, as mulheres põem pra fora, falam o que aconteceu. Eu confesso que eu não li esse livro, mas o Farrell diz que foi escrito por essas duas mulheres, e são duas feministas, que elas reuniram relatos de várias mulheres que tinham sido assediadas sexualmente e expuseram o livro como uma forma de mostrar como é algo comum que acontece diariamente. E o que as autoras não falam, que está no livro, mas em nenhum momento ela chama a atenção de que se você não procurar talvez passe despercebido, é que todas as mulheres que chegaram pro suposto assediador e falaram: não gostei do que você fez, eu me senti ofendida, o assediador parou de cometer o assédio, ele tomou cuidado para não cometer de novo. Então, antes de sair processando as pessoas, a gente deveria, na verdade, incentivar as pessoas a dialogarem, a buscarem um entendimento mútuo, algo que normalmente não se procura fazer. Normalmente o que se recomenda é que a suposta vítima ela vá direto no RH e preencha uma reclamação, faça uma denúncia, algo do tipo. Isso não é uma melhor saída. A melhor saída é primeiro conversar, porque os homens também sofrem assédios e eles normalmente não processam porque o processo significa perder o emprego, e perder o emprego significa perder o sustento da família deles. Então nós precisamos de leis que protejam os dois lados, na verdade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem com os amigos, com a família. Quem ainda não está inscrito, inscreva-se para receber notificação de quando sair vídeo novo. E me ajude a manter o canal fazendo uma doação no link da descrição desse vídeo. Obrigado e até a próxima.